irmãos? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre esse capítulo 4, que na verdade é o maior capítulo de Efésios, né? Mas a gente vai tentar fazer no menor tempo dentro dessa série, né? Tem 32 versículos. E, de certa forma, falando do capítulo 4, a gente também gostaria de falar do 5 e do 6, porque o capítulo 4, ele começa, dentro da carta aos Efésios, uma nova sessão. Capítulo 4, 5 e 6 estão juntos, mas a gente vai ficar só no capítulo 4 mesmo, entendendo que, a partir do 4, o apóstolo Paulo deixa de falar quem é a igreja e o que a igreja recebeu em Jesus, para começar a falar o que a igreja deve fazer, prática. Então, a partir do 4, é uma resposta a tudo aquilo que Paulo falou anteriormente, no capítulo 1, 2 e 3. Então, nós vamos ficar só com o capítulo 4. Queria ler com você o versículo 1, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E nós temos como proposta, irmãos, esse tema para fazer valer a vida, para fazer com que a nossa vida valha a pena, para fazer com que a nossa vida esteja à altura da nossa salvação e do nosso chamado em Cristo Jesus. Amém? Então, é dentro, é com essa proposta que nós vamos entrar para aqui para o capítulo 4 de Efésios. Vamos fazer isso, então? Pode ir para frente, ô Clebson. Então, esse primeiro versículo, de certa forma, ele faz uma capitulação aqui, né? Acho que é isso, está certo falar assim, né? Ele está apresentando todo o capítulo, tudo que ele vai dizer a seguir no capítulo, né? Rogo-vos, pois. Antes da gente falar do capítulo 4, eu queria falar só um pouquinho rapidamente, porque esse pois aí é uma conjunção. Sabe o que é uma conjunção na língua portuguesa? Conjunção é esse termo. Eu sei que tem professor aqui, né? Então, se eu estiver errado, me ajuda aí, me corrijam, pode corrigir. É o termo que junta, né? Ideias, orações, frases. Não é verdade? Conjunção. Quer dizer, quando Paulo fala, eu rogo, eu peço, eu suplico para que vocês andem de modo digno da vocação que vocês receberam. Antes dele falar, ele fala pois, né? Esse pois aí, ele diz respeito, então, ele está dizendo o seguinte: rogo-vos, baseado em tudo aquilo que eu já falei, baseado na luz que vocês receberam, em tudo aquilo que eu disse anteriormente, eu peço que vocês andem de forma digna, conforme a vocação que vocês receberam. E eu queria pensar um pouquinho nesse pois aí. Pode ir para frente, e rapidamente nós vamos fazer, a gente vai lembrar de alguma coisa que o apóstolo Paulo disse. Por que baseados, irmãos, baseados nessas revelações que nós recebemos, nós devemos andar de forma digna? Por quê? Algumas coisas devem estar muito claras no nosso coração. Capítulo 1, a gente aprendeu alguma coisa. Lá no versículo 3, Deus nos abençoou, é isso que o apóstolo Paulo fala. Na verdade, o capítulo 3 de Efésios, o apóstolo começa fazendo fazendo uma grande exaltação, é um hino de louvor, bendizendo a Deus, né? Ele fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É louvor, irmãos. Ele começa a carta e ele é tomado por um sentimento de gratidão, de reconhecimento, né? Aquilo que a gente estava cantando, da grandeza de Deus e da grandeza da obra de Deus em Jesus, que ele começa a agradecer. E ele começa a bendizer a Deus. Então, bendito Paulo, né? Ele fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa afirmação, irmãos, é das mais importantes. A gente precisa entender. A gente costuma agradecer a Deus pelas nossas bênçãos materiais, não é verdade? A gente lê nos Salmos, a gente procura lá, e como é bom agradecermos pelo livramento de Deus, pela forma como Deus supre as nossas necessidades, e a gente louva, a gente agradece, não é verdade? Mas o apóstolo Paulo está agradecendo pelas bênçãos espirituais. E depois, ele vai orar, ele vai pedir, e ele vai falar, ensinar, de forma que esses irmãos e nós aqui sejamos capazes, irmãos, de compreender o que é isso, que bênçãos são essas, que bênçãos espirituais são essas que Deus nos deu em Jesus, nos lugares celestiais. A gente precisa entender isso, né? Ele nos abençoou, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E esse termo, lugares celestiais, a gente viu, ele usa muito, né, em Efésios, bastante. Pelo menos são 6 vezes que ele usa. Pode ir mais um, Clebson. Aí nós vimos no capítulo 2 que nós estávamos amaldiçoados. Nós estávamos amaldiçoados a seguir o curso desse mundo. Lá nas regiões celestiais, presta atenção, irmãos, lá nas regiões celestiais, nós fomos abençoados com todas, irmãos, entenda, todas as bênçãos espirituais. Lá nas regiões celestiais, região celestial, irmãos, é o lugar onde o trono de Deus está estabelecido. Não é verdade? É isso que diz lá no capítulo 1. Ele vai dizer que o poder de Deus ressuscitou Jesus e ele agora está assentado à direita do Pai nos lugares celestiais. Lugar celestial é o lugar de onde Deus governa tudo e todos. É lá que Deus transita. É nessa região, nas regiões celestiais. É uma dimensão, né? Não é um lugar lá longe. É uma dimensão que está por trás dessa que a gente enxerga de forma concreta. É algo que permeia todas as coisas, né? Porque às vezes a gente tem a impressão, quando a gente ora, a gente faz uma oração, sabe quando você precisa alcançar Deus, e você precisa que Deus te ouça, e você lembra que Deus vai ouvir o seu clamor, né? Ele não está com os ouvidos fechados, ele vai ouvir o seu clamor, e você então aqui, você ora, e Deus, lá onde Ele está, precisa fazer um grande esforço para ouvir a sua oração. De repente algum barulho vai atrapalhar, porque Ele está muito longe. E você ora, mas não é isso, né? Era isso antes de Jesus, mas em Jesus, irmãos, presta atenção. Como diz em Hebreus, a gente entra com ousadia nas regiões celestiais, no lugar do trono de Deus, no lugar da presença de Deus, a gente entra com ousadia. Então, não é Deus que vem nos escutar, nós entramos na presença de Deus. Você está entendendo, irmãos? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Região celestial é o lugar de onde Deus governa. É o lugar onde está estabelecido o trono de Deus. E no capítulo 3, né, fala que nós somos ressuscitados juntamente com Jesus, vivificados e colocados também nas regiões celestiais. Então, não é uma loucura isso que eu estou dizendo aqui. É fato, é fato. Jesus nos arrastou com Ele, né? Ele está unindo todas as coisas, é isso que nós vimos no capítulo 1. De forma com que a gente agora, com ousadia, entre nesses lugares celestiais, que é o lugar onde Deus está. É também o lugar onde o espaço ou a dimensão onde estão as potestades, os poderes, os governadores, né, que ele fala lá no capítulo 6 de Efésios também.
São essas regiões celestiais. Nós estávamos amaldiçoados, irmãos, do lado de cá. Do lado de cá da história, onde a gente pisa, anda, esse mundo concreto que a gente vê, a seguir o curso desse mundo, é isso que nós vimos no capítulo 2, mas Deus, pela graça, nos salvou. Ninguém era capaz de se salvar, mas Deus nos salvou. E Ele, no versículo 5, lá do capítulo 2, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E no 19, Ele fala que Jesus, então, nos aproximou de Deus e nos tornou membros da família de Deus. Pode ir mais um, Clebson. E aí no capítulo 3, nós vimos, irmãos, outra coisa grandiosa, é que Deus tem um grande plano, que a gente conhece como o plano da salvação, o plano da redenção. Aquilo que Paulo falou lá no capítulo 3, do versículo 2, ele chama de dispensação da graça de Deus. Nós vimos que é um planejamento estratégico de Deus, na forma como Ele está salvando, e salvar aqui em Efésios é unir tudo e todos em Jesus. Tudo e todos em Jesus. Tudo em Jesus. Isso é salvação. Tudo está sendo reunido em Jesus Cristo. Aí nós vimos o 2 ao 6, que o plano de Deus, que estava oculto, foi revelado no Evangelho de Jesus. E que, em segundo lugar, do 7 ao 13, esse Evangelho de Jesus é algo maravilhoso. Embora pareça loucura, é algo surpreendente. Deus calou a sabedoria humana, Deus desafiou a sabedoria humana. Porque a sabedoria de Deus é revelada através da igreja. E a gente terminou ali no capítulo 3, e o apóstolo Paulo entra e ele começa a falar da igreja. De certa forma, enquanto Deus trabalha na história, de forma com que toda a nossa realidade seja reunida em Jesus, né? As visíveis e as visíveis, Ele já está atuando na igreja. Porque nós somos as primícias. E Deus está unindo os nossos corações. E Ele termina assim, dizendo: aquilo que Deus está fazendo em todo o universo, em todo o cosmo criado, todo o mundo, aquilo que Deus está fazendo nessa realidade que a gente vê e da que a gente não vê, Ele já começou a fazer de forma visível, prática, concreta dentro da igreja. Deus está unindo pessoas diferentes em Jesus. Essa é a razão de ser da igreja. Deus está fazendo uma grande obra. E Deus vai fazer com que tudo convirja em Jesus. E Ele já começou isso dentro da igreja. Amém? Eu e você fazemos parte disso. Eu e você estamos sendo reunidos em Jesus. Isso é surpreendente, irmãos. Pode ir mais um, Clebson. Então, rogo-vos, pois, baseado em tudo isso, eu, o prisioneiro do Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Agora sim, baseado em tudo isso, né, à luz de tudo isso, você deve viver de forma digna. Irmãos, tem que valer a pena o sacrifício de Jesus. Jesus não, ele não postou as fichas de forma descuidada. Ele sabe de tudo. E ele não apostou errado, né? Ele morreu, ele fez toda ele promoveu essa salvação grandiosa. Porque agora, irmãos, nós precisamos viver de forma digna. Isso compete a nós. Isso compete a nós. Às vezes a gente fala, poxa, a gente olha para esse retrato da igreja que o apóstolo faz aqui em Efésios, a gente olha para a nossa realidade, e a realidade das igrejas que a gente vê de forma tão limitada, né, tão difícil. Aí a gente fica pensando, poxa, mas é isso que Deus está fazendo? A igreja é a obra que Deus tem realizado hoje no mundo? Será que é isso? Mas porque aqui, irmãos, entra em ação, são duas coisas, né? Em primeiro lugar, Deus escolheu vasos de barro, né? É isso. A glória e o tesouro é preciosíssimo, mas o vaso é de barro. Pronto, ponto. Isso em primeiro lugar tem que ficar muito claro. Mas em segundo lugar, muitas vezes a gente não vive, irmãos, de forma digna,
Porque a gente não lembra quem a gente é. A gente não lembra da nossa vocação. A gente desenvolve os nossos planos e as nossas vidas de acordo com o que a gente pensa apenas. E para de enxergar que a nossa vida agora, ela também transita nas regiões celestiais, no lugar do trono de Deus, onde emana, né, toda a autoridade e onde todo joelho se dobra. A gente perde de vista isso. A gente perde de vista a nossa identidade. E se a gente não sabe, irmãos, quem a gente não vai fazer o que a gente tem que fazer. Então, o apóstolo Paulo roga, ele clama, ele fala, gente, o que Jesus fez foi algo maravilhoso. Portanto, vivam à altura da obra de Jesus. Vivam à altura da grande salvação. Esse grande plano, o plano de vida de vocês, precisa estar à altura desse grande plano de Deus, de unir e de fazer convergir todas as coisas em Jesus. Eu pergunto para vocês, né? A sua vida tem sido digna desse chamado? Tem. Você tem vivido uma vida à altura da grande obra de Deus em Jesus? Você tem vivido uma vida à altura do plano que Deus desenvolveu para você? Será? Talvez você pergunte, mas como, né? Como a gente pode viver uma vida à altura do que Deus espera? À altura da expectativa do Senhor Jesus? Uma vida digna da vocação. Como viver? Talvez você fique pensando, será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu fiz as minhas escolhas na vida? Será que as minhas escolhas estão à altura? Será que a minha família está à altura da minha vocação? Será que a minha profissão está à altura da minha vocação? Será que os meus afazeres estão de acordo com? As minhas escolhas, de uma forma geral, estão de acordo? Estão à altura da minha vocação? Você já se fez essa pergunta? Então hoje é o dia, irmão. Você vai se perguntar isso aí no seu lugar. Coloca diante de Deus. Será? A grande notícia para nós hoje aqui é que não existe a família digna. Não existe o trabalho digno. Não existe e não existem as escolhas dignas. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele disse, escolham, 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 vão, façam. Mas o que nós precisamos entender é que seja qual for a escolha que nós fizermos, seja quais forem as escolhas e os projetos que a gente assuma, nós precisamos fazer de forma digna. Essa é a questão. Não é o meu casamento, não é a minha esposa, não é a minha família, não é o meu emprego que devem estar à altura da minha salvação, porque eles não estão. Mas eu devo agora ser um marido baseado na minha vocação. É o jeito que a gente faz, irmãos. Ele fala, então, vocês devem viver. Ele não falou, vocês devem... ele não deu uma lista de regras. Ele só disse, vivam de forma digna. Casem-se. E tenham famílias. E que essas famílias atendam, estejam à altura do propósito de Deus. É o jeito, irmãos, é o jeito. Está entendendo? Dá para entender? Então hoje aqui, você precisa colocar isso diante de Deus. Às vezes a gente, Deus, eu não faço isso porque eu escolhi errado, é porque no meu emprego não dá, é porque do jeito que eu vivo não dá. Então não, meu irmão, não, minha irmã. Não
Não importa se você é escravo, se você é livre, se você é casado, se você é solteiro. Viva de forma digna da vocação a qual você foi chamado. Pode ir, Clebson. Aí depois, irmãos, a gente vai ver que ele vai dividir o capítulo em duas partes. Ele vai falar um pouco desse modo digno de viver, dessa forma digna, esse jeito de viver, em duas partes, do versículo 2 até o 16. Eu queria convidar você a fazer essa leitura aí comigo. O versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala, sejam, na NVI, completamente humildes. Ele diz toda humildade, com toda humildade. De repente, irmãos, a gente precisa entender uma coisa importante aqui. Viver de forma digna é preservar aquilo que Deus já fez. Deus tem unido a igreja. Deus tem unido o povo. E a gente precisa preservar aquilo que Ele fez. De certa forma, viver de forma digna, em primeiro lugar, do versículo 2 até o 16, é nós preservarmos aquilo que Deus já fez. Preservarmos a unidade. Uma unidade na diversidade. Ele está tratando da igreja aqui nesse sentido, nesse momento. É por isso que ele entra na vida prática da igreja. E ele diz que não vai ser fácil. E essa é a grande questão, irmãos. A gente fica pensando, será que a minha vida está à altura? Será que a minha igreja, a minha vida espiritual está à altura? O apóstolo Paulo, não vai ser fácil. Vai exigir toda mansidão. Vai exigir toda humildade. Eu não coloquei não, irmãos. Toda humildade e toda mansidão. E vocês vão ter que trabalhar diligentemente, se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Se vocês fizerem isso, vocês vão cumprir vão andar metade do caminho, metade da missão cumprida. Mas não vai ser fácil. Exige toda, irmãos, pensa assim, toda humildade e toda mansidão. Lá no teu casamento, toda humildade, toda mansidão. A sua vida profissional vai exigir toda humildade e toda mansidão. Quem era manso e humilde? Você lembra? Jesus falou, aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Não vai ser fácil. Vai exigir toda humildade e toda mansidão. E vocês devem se esforçar diligentemente. Vocês devem trabalhar muito, até cansar, para preservar aquilo que Deus já fez. E eu queria que a gente prestasse atenção nisso, questão da unidade da igreja. E não só da igreja, mas principalmente da igreja. Preservar a unidade que Deus tem realizado em Jesus. Unidade não é algo que a gente deve trabalhar, irmãos. Não dá para produzir unidade. A gente não consegue produzir a unidade. Não tem jeito. Unidade é algo que é um fato em Jesus. O que nós precisamos nos esforçar é para preservar a unidade. Sabe aquela coisa do casamento? E às vezes eu estou assistindo uma novela, eu vou falar para vocês, estou assistindo uma novela mexicana, lá eu e a Sil. Chama Coração Indomável. A gente está quase no finalzinho. A gente assistiu lá no Netflix. E olha só, a história de uma mulher que ela está atrás assim, ela conhece, e eles ficam lutando a novela inteira. É o casal que se encontra, mas depois desencontra. Eles se encontram no primeiro capítulo e se reencontram no último. É mais ou menos assim, sabe? Mas
Ao longo dessa jornada dos dois, né, da Maricruz e do Otávio lá, eles vão conhecendo outras pessoas. Eles podiam casar com outras pessoas em toda a novela, e é isso que eu achei legal. Eles podiam se resolver a vida deles de forma diferente, sabe? Mas aí ele sempre falava, não, mas o meu grande amor é ela. Aí ela falava, o meu grande amor é ele, porque nós temos o mesmo coração. Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, porque é isso que acontece na vida, irmãos. É assim, parece que não, mas é. Às vezes a gente quer produzir relacionamentos, sabe? Sabe aqueles casais forçados, que mendiga pela atenção e faz de tudo para amarrar e para ficar junto, sabe? E fica forçando a barra. A gente sabe que não dá certo, né? A gente sabe que vai ter muito sofrimento. Mas quando as coisas acontecem naturalmente e os olhares se cruzam, sabe? Aquela coisa. Não tem que fazer esforço nenhum. Já aconteceu, estamos juntos, estamos unidos. Essa ideia, Deus é o grande mestre de cerimônias da nossa vida. Ele tem promovido união na nossa vida, né? Nos nossos lares. Aquilo que Deus uniu. Por isso que Jesus falou, o homem não pode separar. É nesse sentido, Deus já uniu. Por que você vai separar? Se Deus nos reuniu como igreja, a gente deve se esforçar muito, irmãos, para preservar essa unidade. Se Deus nos trouxe, não importa, uma coisa que a gente precisa entender, né, é que essa unidade não é baseada nas nossas qualidades, e não é baseada em nós. Essa unidade é baseada em quem Deus é. Por isso que ele continua dizendo, né, no versículo 4, há um corpo somente, vocês foram chamados numa só esperança e vocação, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, que age em todos. Irmãos, olha só, é baseados em quem Deus é, baseado em quem Deus é e o que Ele tem feito, nós agora devemos preservar a unidade. Essa unidade, somos diferentes, a gente é diferente, mas Deus nos uniu. E nós devemos nos esforçar muito para que essa unidade não seja corrompida e seja comprometida, irmãos. É tarefa de quem vive uma vida digna. Você quer viver de forma digna? Respeite aquilo que Deus fez. Deus uniu e você não pode separar. É isso. Em segundo lugar, a partir do versículo 17 até o versículo 32. Pode ir para frente, Clebson, mais um? Não, mais um. Pode mais um? Aí. Do 17 ao 32, irmãos. Nós vamos andar de forma digna da nossa vocação se nós soubermos quem nós somos, irmãos. Porque a identidade determina o destino. Quando lembramos quem somos, então somos capazes de viver de acordo com quem nós somos, com a nossa identidade. Versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Olha só, irmãos. Ele fala, portanto, não vivam mais, não andem mais de forma indigna, como vocês andavam anteriormente, quando vocês seguiam o curso desse mundo. Não andem, porque lá, para andar assim, a gente precisa esquecer quem nós somos. Olha só, ele usa alguns termos aqui que são importantes, irmãos. Ele fala no versículo 18, no 17, né? Eles andam na vaidade dos próprios pensamentos vazios, é nesse sentido, vazios. Não tem nada na cabeça. Eles andam perdidos, sem nada na cabeça. No 18, obscurecidos de entendimento. Está indo nessa direção, vazios.
nas trevas, no escuro, alheios à vida de Deus. Eles não sabem o que Deus é e o que Ele fez em Cristo Jesus, estão alheios. Eles não têm contato com as regiões celestiais, eles estão alheios. Por causa da ignorância, de novo, irmãos, ignorância, eles não sabem quem são, eles não sabem quem eles são. Na ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E por causa disso, e isso é muito importante, irmãos, nos tornamos pessoas insensíveis, que não sentem, calejados pelo pecado, porque aí a gente vai descendo, a gente esquece de quem nós somos, e aí nós esquecemos, e nós não temos condição de viver conforme a nossa vocação, a altura da nossa vocação. A gente perde o caminho. Vocês estão entendendo, irmãos? O apóstolo Paulo, então, ele fala, olha, vocês não podem andar mais assim. Porque na medida que a gente, e é sempre assim, irmãos, pecado chama pecado. Pecado chama pecado. E ele vai nos tornando pessoas insensíveis. E a gente vai perdendo contato com as regiões celestiais. A gente perde clareza, fica com a mente obscurecida. Nós nos tornamos mais e mais ignorantes acerca do que Deus é e do que Ele está fazendo. E a gente desce, e nós vamos sendo entregues, né, o que o apóstolo fala, nos tornando duros, insensíveis. É nesse sentido. O apóstolo fala, não é por aí, isso não é viver de forma digna. Lembrem-se de quem vocês são. Uma vez eu vi num filme, né, um treinador americano falando de futebol americano. Ele falava assim para o time dele, né, para os meninos lá, olha, vencedores vencem, perdedores perdem. Quem você é determina aonde você vai chegar. É essa a questão. Se eu sou quem eu sou em Jesus, se eu estou aonde eu estou em Jesus, eu não posso viver dessa forma, irmãos. Não posso. Eu preciso viver de forma digna, me esforçando, né, com toda humildade e mansidão, me esforçando para preservar aquilo que Deus já fez, sendo fiel aos marcos espirituais da nossa vida, nos esforçando agora em contexto de igreja, para manter a unidade da igreja. Isso é muito importante. Essas são as pessoas que nós somos. E quando a gente lembra de quem a gente é, eu sou vencedor, então eu vou vencer. Né? É questão de estima, parece que é jogo mas não é, é verdade. Quando a gente está seguro de quem nós somos, né, a gente vai. Eu lembro de quando eu comecei a pregar, era terrível subir aqui. Hoje eu subo mais tranquilo. Né, eu falo, eu sei que eu sou um pregador da palavra, então eu preciso pregar. E assim é na vida, nas nossas profissões, nas nossas coisas. Quando nós somos, irmãos, a gente faz, a gente vai, a gente executa. Quem é você? Se a tua vida não tem sido digna, então lembre-se de quem você é em Jesus. Lembre-se de onde você está em Jesus, nas regiões celestiais. Você é membro da família de Deus. Lembra disso. E ele continua no 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e neles foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Tudo isso que o apóstolo está dizendo. Ele fala, olha, então, vocês ouviram, vocês sabem quem vocês são, vocês ouviram, vocês aprenderam de Jesus, ele é manso, humilde, preservar a unidade, então, vocês lembram dele? Então, agora ele começa a dizer, tira essa roupa velha, tira a roupa velha e coloca a roupa nova. E essa imagem é muito importante, irmãos,
Porque é com todo esforço que a gente consegue viver de forma digna. A gente precisa despir, nós precisamos nos despir das roupas velhas. Sabe quando você veste aquela roupa e você vai naquele lugar e você se sente mal vestido e você se sente fora, totalmente deslocado? Você está mal vestido? Você já sentiu isso? Aí, o contrário, quando você veste aquela roupa bonita e você entra naquele ambiente e todo mundo fala, nossa, é a mesma pessoa, né? Parece que mudou. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Tira a roupa velha. Tira a roupa velha. É roupa. Porque Deus fez algo dentro de você. Deus fez algo lá dentro. Lá dentro você está caminhando nas regiões celestiais. Lá dentro você é membro da família de Deus. Então, tira a roupa velha. Tira a roupa velha. Tira esses trapos. Coloca a nova roupa. A roupa, as novas vestes. Ele fala que é do novo homem criado em Deus, né? Olha só, irmãos. É algo maravilhoso. Põe a roupa nova. Porque quando você colocar a roupa nova, aí você vai fazer, você vai viver uma vida digna. Né? O tempo verbal, né? Despojeis, renoveis, tudo no passado. Agora ele fala, é tudo do passado, né? Agora, vista no futuro uma roupa nova. É nesse sentido, irmãos, vamos nos vestir com as nossas novas vestes. No versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixa a mentira. Olha só, irmãos, roupa velha, mentira. Roupa velha, deixa a mentira. Não minta. Para de mentir. Mentirinha, mentirona, para de mentir. Mentira é roupa velha, irmãos. Mentira é roupa velha, não é andar de forma digna. Toda mentira. Tira a mentira e coloca a roupa nova. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Mesma coisa, roupa velha. Tira a roupa velha. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, roupa velha, não furte mais. Roupa velha é aquele que roubava, que tirava dos outros, que cobiçava o que é dos outros. Não, agora não. Agora, olha o apóstolo Paulo, agora trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Roupa velha é roubar, roupa nova é fazer o que é trabalhar, fazer coisas boas com as próprias mãos, para que tenha como acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra maldosa, irmãos. Não é só questão de palavrão, é palavra maldosa, é palavra que fere. Fala, não, roupa velha, não usa a sua boca como instrumento de violência, não faz isso, de vingança. Roupa velha. E sim, fale unicamente o que for bom para construir, é para fazer bem. A gente não fala mais mal de ninguém, irmãos. Sabe, é para construir, o que a gente fala é para construir, não é mais para destruir, não é para derrubar. Isso é roupa velha. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, e ira, e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Roupa velha, irmãos, tira. É só tirar, vamos tirar. E vamos nos revestir da roupa nova. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Pode ir mais um, Clébson? Faça valer. Faça valer a vida que Deus tem nos dado. Lembra, você estava morto nos seus delitos e pecados. Você seguia o curso desse mundo. Você era arrastado. Hoje você não é mais. Faça valer. Faça valer. Viva de forma digna. Amém? Vamos pedir para Deus que o Espírito dele nos conduza nessa direção, irmãos. Vamos. Baixa a tua cabeça.